A criança pode ter sangramento nas fezes, né? Então, uma ferida no intestino que leva aquele sangue sair ali junto com as fezes por algum outro motivo? Sim, pode. Algumas outras doenças inflamatórias do intestino, às vezes até uma parasitose, uma infecção por vírus ou bactéria, podem, né, levar a esse sangramento intestinal e esse sangue sair ali junto com as fezes. Mas o principal motivo que se o seu filho aí está apresentando esses sintomas, se você viu um sangue vivo, vermelhinho, junto com as fezes dele, o principal, né, a principal questão associada é a alergia alimentar e é o que primeiro a gente realmente deve investigar, é o que primeiro o médico vai investigar junto com você. Uma coisa que eu já quero deixar claro aqui logo no início dessa aula. O sangramento intestinal da criança que tem alergia alimentar, ele vai ser um sangue vermelho e visível a olho nu. Por que esse sangue é vermelho? Porque o que acontece é uma inflamação ali do intestino e é a porção final do intestino que rompe, inflama, né, abre uma ferida e sangra. Então esse sangue sempre vai ser visível. Ele pode ou não vir misturado ali com uma geleca, né, que vem ali de dentro, parece uma clara de ovo que a gente chama de muco, que também é uma barreira de proteção ali do intestino. Então, na medida que o intestino sente que ele está sendo agredido, né, que por uma imaturidade do sistema de defesa da criança, porque são poucas células pouco diferenciadas, elas entendem que uma proteína de um alimento, que na verdade não causaria mal nenhum à criança, são um agressor, começa a fazer a reação para tentar expulsar essa proteína do corpo da criança, para tentar impedir que essa proteína entre, né, seja absorvida ali pelo intestino, a criança que tem a reação ali intestinal. E nessa guerra, tanto o agressor quanto o alimento, né, ele acaba sendo um pouco ali expulso pelo intestino, e no contato com as células inflamatórias vai gerar essa inflamação, que é nada mais nada menos do que essa tentativa do sistema imunológico de expulsar a proteína, só que inflama o local da batalha, né? As células do intestino ali acabam sendo comprometidas também, e dependendo do grau de inflamação, pode acontecer esse rompimento mesmo ali, né, de pedacinhos da membrana, de partes da membrana, acabam pegando algum vaso, né, porque o intestino, gente, ele é riquíssimo em vasos sanguíneos, exatamente porque é o local onde o alimento vai ser digerido na sua menor parte, aquele nutriente vai ser absorvido ali, atravessando a parede do intestino, chegando nos vasos sanguíneos, para que aquela energia, aqueles nutrientes sejam distribuídos para todas as células do corpo. Então é um local que realmente favorece até um sangramento quando tem um processo inflamatório ali. Então, gente, sempre vai ser o sangue visível, um sangue a olho nu. E outra coisa, gente, as mamães também, né, principalmente quando a criança tem o sangue ali mais presente, a gente vira as psicopatas do cocô, né? Eu sempre divulgo aqui para vocês, sempre compartilho isso com vocês, que a cada troca de fralda do meu filho eu tinha uma taquicardia mesmo, assim, né, um mini infarto, porque é um momento que gera muita apreensão. O sangue nas fezes, apesar de não ser um dos sintomas mais graves da alergia alimentar, é um sintoma que impacta demais. Só quem já passou por isso sabe o quanto nos fere por dentro, nos faz sangrar por dentro, ver o nosso filho, a nossa filha sangrar. Né? Isso é muito impactante. E eu fui entender isso, né, na parte clínica, na parte profissional da análise da alergia alimentar, que esse sintoma não é um dos mais graves, porque não traz um risco eminente de morte para a criança, né, como outros sintomas podem trazer. Mas gera um risco maior de anemia, que na criança muito pequenininha é muito grave. O que é anemia, gente? A anemia é quando tem uma diminuição ali dos glóbulos vermelhos do sangue, no volume deles, e eles são os carregadores de oxigênio para todas as células do corpo da criança. Imagine comigo que a criança, ela
quase dobra de tamanho, né, do nascimento até 1 ano de idade. Então ela precisa o quê? De muito oxigênio e de muito nutriente. É o que ela mais precisa nesse início para se desenvolver bem. Então ela está, né, terminando de formar ali seus neurônios, produzindo pele, aumentando os órgãos, né, parte motora, toda a parte cognitiva. Ela está em ampla divisão celular. E a célula precisa de nutrientes e oxigênio para se desenvolver. Então, um quadro de anemia, um quadro onde a criança, né, as células da criança não estão recebendo a quantidade de oxigênio necessária, é um quadro grave, que pode, inclusive, gerar problemas aí que vão acarretar no desenvolvimento da criança com repercussões graves em médio e longo prazo, até pode acarretar aí um comprometimento no desenvolvimento mesmo da criança ao longo da vida. Então é muito importante nesse início que a criança não tenha anemia e tenha uma boa nutrição, né, por conta disso. A maior chance é que realmente seja alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos. Essa é a primeira questão e é a primeira coisa que o médico vai investigar e vai fechar o correto diagnóstico através do TPO, teste de provocação oral, que eu já expliquei em outras aulas. Depois disso, então, o que a gente faz com isso? A criança está sangrando, é desesperador, geralmente, né, vem aí outros quadros associados, uma criança que geralmente, né, não todas, tá, gente? Pode ter o sangramento, a presença do muco ali junto nas fezes, mas pode ter uma irritabilidade maior, uma criança que chora muito, porque aquela inflamação na maioria das crianças gera muita dor, gera muito desconforto, uma produção de gases, né, maior do que o normal, a barriguinha fica dura, esses gases ficam difíceis de sair. Pode ou não ter, né, um refluxo associado, um sintoma de pele também associado ou um sintoma respiratório associado. Mas aquele sangue ali nas fezes, ele mostra pra gente que o intestino está inflamado. E aí é muito importante a gente entender que nós temos 2 intestinos. O primeiro intestino, que é o intestino fino, ou delgado, e o segundo intestino, que é o intestino grosso. O primeiro intestino ele vai ser responsável por produzir enzimas que quebram os nutrientes e fazer a absorção daqueles nutrientes. Então, quando a inflamação, a guerra, né, que eu expliquei aqui no início, entre sistema de defesa e presença da proteína que a criança faz reação, acontece no primeiro intestino, esse intestino inflama e muito provavelmente a criança vai ter comprometimento, tanto na digestão de alimentos quanto na absorção dos nutrientes e pode ter comprometimento no ganho de peso e crescimento. Quando essa guerra acontece no segundo intestino, que é até um local mais suave, né, em termos de sintomas ali para acontecer, pode ter distensão, dor, irritabilidade, muco e sangue nas fezes, mas não vai acontecer um comprometimento de ganho de peso, porque o segundo intestino, ele é responsável apenas por fazer a reabsorção de água e de sais minerais daquele bolo fecal que está sendo formado. Tá? É lógico, esses quadros, inclusive a própria presença de sangue, podem gerar um quadro de diarreia também associado, né? Se a criança tem um quadro de diarreia muito prolongado, então aquele trânsito ali do bolo alimentar está muito acelerado, não dá tempo de absorver também os nutrientes. Mas assim que estabiliza um pouquinho ali a questão da inflamação, com o início da dieta bem feita, essa diarreia já tende a cessar e a criança absorve bem os nutrientes. É diferente quando o quadro é no primeiro intestino, que aí há um comprometimento maior mesmo nessa absorção de nutrientes e um maior comprometimento no ganho de peso. Então tem diferença. O que eu quero dizer com isso? Nem toda criança né, que tem o sangramento e vai se fechar o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, vai ter comprometimento no ganho de peso. Nem toda criança que apresenta sangue vai ter irritabilidade e dor, mas nem por isso ela deixa de ser APLV. E a partir disso, gente, então, tem a presença do sangue, foi feito o TPO de forma correta, reintroduziu a proteína, a criança voltou a reagir com inflamação intestinal, voltou a apresentar rajos de sangue nas fezes, e aí, com um diagnóstico bem fechado, a gente vai para o correto tratamento das alergias alimentares, que é a exclusão da proteína da vida daquela criança, né? Seja via dieta, dependendo do grau de sensibilidade das crianças, seja o contato aí no dia a dia
fora alimento. Isso é muito importante falar também. Tem algumas crianças que reagem à proteína do leite só em alimentos, em quantidades maiores, menores. Tem criança que reage a medicamentos que podem ter traços da proteína, tem crianças que reagem a cosméticos que podem ter proteína do leite de vaca ou proteína da soja, né? Então é muito importante a gente sempre ler rótulos, seja de alimentos, seja de outros produtos também não alimentícios, para observar e começar a identificar o nível de reação dos nossos filhos, o grau de sensibilidade dessa criança. Isso é muito importante. E aí a gente começa a fazer o correto tratamento da alergia alimentar, tirando então a proteína da vida dessa criança por um momento, que a gente espera que naquele período ali as células amadureçam e parem de reconhecer a proteína do leite de vaca como agressor. E aí, no momento propício, aonde o médico vai fazer toda a avaliação ali, né, o nutricionista também em conjunto vai fazendo toda a avaliação daquele momento da criança, no momento mais oportuno, mais propício, dependendo do mecanismo imunológico dela também, né, seja é mediado, misto ou não mediado, quais os sintomas, o grau de sensibilidade já entendido, a gente vai oferecer novamente esse alimento para ver se a criança já adquiriu tolerância ou não. É o que a gente chama de TPO, de tolerância. E essa dieta, gente, ela tem que ser muito bem feita, principalmente nas crianças que apresentam sintomas intestinais e que reagem via leite materno. O que eu vejo é que essas crianças são muito sensíveis. Elas têm uma maior chance de reagir a traços domésticos, sim. Então, para todas, a gente tem que tirar traços domésticos, fazer o controle de traços domésticos para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas o que eu vejo é que tem uma incidência maior, né, de reação naquele momento que a criança está ali ainda desestabilizada, que o sangue ainda está saindo, ela reage via leite materno, então ela reage a pequenas quantidades da proteína ali que passam via leite materno e chegam nela. Então é uma criança que naquele momento do tratamento está muito sensível e convence que a gente faça uma dieta, né, com uma restrição com mais rigor.